Boa noite! Tudo bom, meninas? Hoje a live vai ser sobre FODMAPs, certo? É um tema muito legal, muito importante. Como eu estava fazendo recentemente, né, um desafio, muitas meninas perguntavam a respeito da dieta Low FODMAPs. Então, vamos chegando. Encaminha aí para a colega, para a amiga que tem interesse no tema. Isso, vou encaminhando aqui. Eu vou tirar, gente. Vou ver se eu consigo tirar aqui os comentários. Pra perguntar só no final da live, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar o tema de. Minutinho. Tô conseguindo fixar aqui, pera ainda, viu, o tema. Tô conseguindo fixar aqui. Da última. Ai, consegui, depois saiu. Ai, gente, depois eu vejo isso. Consegui depois sair. Então vamos lá. Hoje a nossa live vai ser com a nutricionista Marcela Secundo. Ela é especialista em emagrecimento e hipertrofia. Eu vou já colocar ela aqui para ela se apresentar um minutinho. Deixa eu ver se ela já entrou, né, primeiramente. Acho que ela já... Pronto. Aqui pra galerinha. Olá, Oi! Tudo bom, Marcela? tudo bem? Tá me escutando bem? Tá bem. Tá tudo certo por aí? Dá pra me ver direitinho? Dá. Só os comentários que estão, as pessoas entrando, na verdade, né? Estão me tapando um pouco. Mas tudo bem, sem Deixa eu problemas. desativar aqui. Pronto, Aí, agora desativei. melhorou. Consegui. Então, gente, para quem não, né, não conhece Marcela, ela foi a responsável pelo desafio que eu fiz, né, Low Food Maps. Isso. Desafio muito bacana. E como muita gente me perguntou sobre o desafio, não foi poucas pessoas, não, foram muitas. Diariamente eu recebi uma enxurrada de perguntas, não só sobre, né, o meu desafio, mas também sobre a dieta em si, né, porque muitas pessoas não conhecem. E aí eu Uhum, convidei a Marcela para a gente conversar um pouquinho. Foi um pouco sim. difícil, que ela é muito ocupada, mas consegui um horáriozinho Deu com ela. certo. Deu certo, graças Deu a Deus. certo. E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Como muitas perguntas já foram feitas ao decorrer, né, do desafio, Sim, eu já tinha separado algumas perguntas aqui. E aí eu vou perguntando, Marcela, aí você fica à vontade para responder, viu, ok. galerinha? E no final da live a gente vai abrir, né? Porque como já foram feitas muitas perguntas, eu prefiro priorizar essas, né? Que já são perguntas de seguidoras que fizeram anteriormente, que já foram até bastante repetitivas, algumas até eu tive que filtrar, porque se repetiam demais. E aí Sim. eu vou começar a perguntar aqui. Vamos lá. Primeiramente, né? O que Bom, na significa verdade, antes de tudo, né, obrigada por todos que estão aqui. Primeira vez que eu tô fazendo uma live, então, com você, né, Ana? E aí, nosso protocolo aí deu tão certo que muitas pessoas perguntaram no seu perfil como você tem endometriose, adenomiose, né? E aí, essa doença de caráter inflamatório. Então, vamos falar aí muito sobre o Food Maps para a galera se conhecer melhor, né, desses alimentos. Vamos lá. E para começar, né, o que é FODMAP?
O que seria FoodMap, É. né? Então, FoodMap é uma sigla em inglês, né? Que traduzida para o nosso português significa, né? Oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, que são carboidratos, né? Que no, chegando no intestino de algumas pessoas, eles não conseguem ser digeridos. E aí causam uma série de sintomas, né? Que vamos falar aí mais para frente. Entendi. E ela geralmente é indicada para quem, assim, Marcelo, no seu consultório? Você indica para quem, para essa dieta? Geralmente para quem tem casos recorrentes de diarreia, de muita flatulência, né, excessiva formação de gases, né, inchaço abdominal, pacientes com síndrome do intestino irritável e algumas doenças do trato gastrodigestivo, né? Então, assim, uma anamnese que a gente faz com a pessoa e a recorrência de todos esses sintomas. E aí a gente vê se é possível, se não é possível ela fazer o FoodMap. Né? A dieta low FoodMap, na verdade, é a retirada desses alimentos por um É. tempo, né? Para dar uma melhorada aí. E pode ser feita por quanto tempo? Então, esse protocolo é temporário, ou é limitado, né? Temporário. Mesma coisa. É limitado, né? De 4 a 8 semanas, certo? Não pode passar disso, até porque eu acredito que a pessoa nem conseguiria, né? A gente tira, É realmente uma muito. dieta de restrição, né? E uma dieta de restrição a gente não leva para a vida, né? Mas ela ajuda muito no conhecimento dos alimentos que fazem mal para você, no mapeamento, né? Dos alimentos que você realmente não tolera, e aí isso vai te dar uma qualidade de vida absurda, né? Coisas simples que se tornam enormes, né? Quando você realmente sente. E é interessante mapear, né, esses alimentos, porque dependendo da intolerância que você tem a eles, né, você deve tirar da sua vida e outros nem tanto, né? É mais para conhecer quais são esses alimentos que fazem mal para você, porque às vezes, eu vou falar por mim, né, Marcelo? Eu até falava para você, eu disse, meu Deus, o que é que faz mal? Porque eu como tantas coisas que eu acho que são saudáveis, né? Eu Verdade. vivo numa base de uma dieta anti-inflamatória, mas que tem vários alimentos, e mesmo assim eu me sentia inchada, me sentia constipada, principalmente, né? Que dessa parte a constipação era o mais forte em mim. E aí tinha que realmente mapear para saber, porque é difícil E sem tirar. lembrando, É quase sim, com certeza. Lembrando que FoodMap não é um alimento que a gente considera, assim, vamos dizer, não saudável, né? É um alimento que você encontra na feira, como um brócolis, que tem um alto teor de FODMAP, né? Como o alho, como a cebola, né? Às vezes a pessoa fica um pouco assustada, mas realmente é ali que a fermentação acontece e aí você, poxa, caramba, simplesmente isso que me dava todos esses sintomas. Então, é bem legal para mapear o que você pode, o que você não pode. Às vezes você até pode uma quantidade, né? Mas aí você maneirar menor. nisso, isso. Como no seu caso, né? Aconteceu É, vários benefícios. verdade, verdade. Depois a gente fala mais sobre os benefícios, né? Sim, Mas sim. vamos continuar aqui. O que esses alimentos, né, com alto teor de food maps podem causar? Ah, eles podem causar bastante coisa, né? Flatulência, como eu falei, a excessiva formação de gases por causa da fermentação ali das bactérias. Você não consegue digerir, então fica ali fermentando, fermentando. Você se sente mal, sente náusea, sente enjoo, né? Aí dá aquela barriga inchada, que às vezes você chama de endobarriga, né? Vai que não é uma endobarriga. Às Cólica, vezes né? pode somar, né? Às Eu vezes lembro, soma. isso. Eu lembro que quando você me relatou, depois que a gente fez esse protocolo com você, você disse que você teve uma das suas melhores menstruações, assim, Foi, no pré e no pós, né? Você não foi. sentiu tantas dores como você vinha sentindo, principalmente cólicas, e isso pode sim ter sido
do protocolo que a gente fez. Eu até comentei aqui com as meninas, né? Que eu tinha sentido, não só foi só na questão da cólica também, foi com relação à TPM também, sabe? Uhum. Porque eu tenho um grau assim de TPM muito severo. Então eu senti uma melhora geral nesse sentido, né? Não senti nem cólicas, nem dores, e ainda senti como é que eu posso dizer? Uma energia que eu não tenho nesse período, né? Porque eu Sim, fico muito na minha, muito quietinha. Por uma mais que eu não TPM, né? sinta uma cólica, mas assim, é um momento que eu fico mais na minha, até para não causar briga com, com o pessoal que conversa. O Mas foi muito intestino, bom. o intestino é um mundo, assim, né? E ele tem sido muito estudado. Já era para ter sido estudado há muito tempo, assim. Mas ele é um mundo. E aí, quase todas as coisas vêm dele, né? Então, se a gente não, a gente tem que prestar atenção muito na gente, nos sintomas que a gente acha que são coisinhas normais, como às vezes uma diarreia rotineira ou umas fezes mais moles mesmo. É importante você observar dores de cabeça, é importante demais. Você acha que são sintomas normais, dor de cabeça é normal ter, pessoas têm dor de cabeça porque é estresse. É Mas pode, estresse só, né? É não só é só uma. isso. Tem que dar devida atenção. Se você quiser realmente ter uma qualidade de vida ali alta, né, ter uma saúde, uma longevidade, você tem que cuidar mesmo. Tem que prestar atenção em você e não deixar abatido, né? Até para porque isso pode dar gancho para outras várias doenças, né? Aí a próxima pergunta até é justamente algo relacionado a isso. Por que esse protocolo faz bem ao intestino? Então, como a gente retira esses food maps, né, esses alimentos ricos em food maps, melhora essa fermentação. Você não vai ter essa fermentação no momento, vai dar uma aliviada nesse sintoma de náusea e tudo mais. Vai ter uma menor permeabilidade intestinal, né? Você vai ter uma absorção maior dos nutrientes que você vai comer. E aí, com isso, as enzimas digestivas agem de uma forma mais efetiva mesmo. E com isso tudo melhora o intestino, né? É isso. Traz Intestino vários é, benefícios, né? Essa flora intestino é tudo. intestinal, Depois, assim, pode ser restabelecida depois até que fazer essa... É como se fosse uma reprogramação, vamos falar assim, né? Depois, essa flora intestinal, a gente pode aí incluir um protocolo de prebióticos e probióticos, né? Uma modulação, vamos dizer assim, para ajudar também. Mas lembrando sempre que o protocolo Low Food Maps é um protocolo temporário, tá? Não é nada, não é uma e dieta para ao- sempre e não é uma dieta da moda, tá? Melhora, você pode não, fazer, eu estudei mas bastante até para poder melhor agregar, né, não, no meu protocolo, né, sobre Food Maps, e eu vi que não é uma dieta da moda, não é uma dieta relativamente recente, né? É porque uhum, não é um protocolo passado por muitos profissionais. sim, Mas como a gente está nesse meio, né, aqui nós portadoras, né, de sentir, né, esses sintomas, aí acaba que a gente descobre e testa, que foi o meu uhum, caso, né? é, Eu aceitei o isso aí. desafio, mas é importante mesmo. O que é desbiose? É uma pergunta só pela. Desbiose, a grosso modo, né? Desbiose aí para tirar a dúvida das portadoras que te perguntam, é um desequilíbrio na nossa flora intestinal, né? A gente possui bactérias boas e bactérias benéficas, bactérias maléficas. E a gente precisa delas para viver, né? Para funcionamento do nosso corpo. Então, a desbiose geralmente não. A desbiose é um desequilíbrio dessas bactérias. É como se fosse uma baguncinha ali no nosso microbioma, né? É isso. Entendi. E quais são os sintomas que alertam que eu tenho desbiose? A desbiose, assim, a gente poderia falar muitas horas sobre ela, né? Porque nosso microbioma, ele é formado desde da barriga da nossa mãe, né? A gente é ali com os hábitos dela, e aí a gente nasce, tem a introdução alimentar lá, a gente fica adolescente, fica adulto e tem os nossos hábitos. Então, isso tudo vai criando o nosso microbioma.
né? Então, a desbiose ela pode ter vários sintomas e pode não ter sintomas também. Mas mais normalmente é diarreia, é muito recorrente. Quem tem diarreia, assim, várias vezes ao mês, ter desbiose, né? Flatulência, gases excessivos, novamente. São sintomas parecidos, né? Assim, com o que eu tô É falando. verdade, são sintomas parecidos. Cólicas, como você tinha muitas cólicas e você fazia tratamento para isso e nunca melhorava, né? E assim, até tinha hábitos alimentares bons, né? Mas nunca melhorava. Fez até um protocolo de modulação intestinal que te piorou, né? Lembra? Na Foi. nossa consulta. E aí isso piorou. Geralmente você não estava preparada para receber esse protocolo. E aí acabou Não. que É. deu Só mais foi passado, diarreia, né? Não foi. melhorou, deu mais Mais diarreia. inchaço. Não, para mim o principal, né, eu digo assim, que me prejudicou de ter feito assim de qualquer jeito, né? Por isso a importância de um profissional, da gente avaliar bem, né? Se conhecer também nesse sentido, porque se conhecer também facilita muito, né? Sim, É justamente isso, porque eu não prestar tinha esse atenção. conhecimento que probióticos não poderiam ser tomados assim de cara. Uhum. Eu fui numa profissional que me passou de cara probióticos. Eu disse esses sintomas que eu tinha. Eu disse, olha, eu tenho uma constipação, tenho um inchaço abdominal, entendeu? Que eu sinto que muda, né? Porque esse inchaço abdominal ele não é assim, acordei, estou inchada, ou hoje eu Uhum. estou inchada todos os dias, né? No caso, assim, às vezes é um inchaço que é hoje e amanhã eu tô com a barriga mais chapada. Então você vê que não tem, sabe? Tem alguma relação com alguma coisa errada que eu tava fazendo. Aí Aham. passei isso, né, pro profissional e passou o probiótico. E aí veio o caos, né? Porque eu tomo uma série de remédios, né, de fitoterápicos para o tratamento da endometriose, que eu acredito que seja a realidade da maioria das portadoras, né? E não estava fazendo efeito. E eu tomando e sem fazer efeito. E aí depois que eu fui descobrir, né, que aqueles probióticos não adiantaram em nada, muito pelo contrário, pioraram a situação. Eu deveria ter feito, né, essa mudança alimentar antes, mas aí até chegar em você, né, eu É. já... Não é uma regra, não é uma regra não fazer o protocolo FODMAPs não, mas também tem que ter muito cuidado com essa questão de modulação intestinal, porque no último ano virou meio que uma febre, mas não é bem assim, entendeu? Até porque a gente come prebióticos e probióticos advindo da alimentação mesmo, mas tem alguns casos que realmente é preciso ali, né, tá implementando uma suplementação. Ter uma doença crônica diz que eu tenho alguma desbiose? Não diretamente, assim, não é que eu tenho endometriose e tenho desbiose. Não é assim, mas a desbiose ela pode ser um gancho para uma doença multifatorial, como a síndrome do intestino irritável, né? Se a gente não cuidar, como eu falei, se a gente não prestar atenção, se a gente não se observar, achar que é normal ter certos sintomas, é, isso aí pode criar um super crescimento bacteriano e causar várias coisas, né? Como a síndrome do intestino irritável. Entendi. Aí tem aqui, né, até essa pergunta que a gente conversou agora, né? Protocolo Low Food Maps é a mesma coisa que modulação intestinal? Não, como a gente está falando aqui, né? Protocolo FODMAP é um protocolo de restrição alimentar. A gente tira aí essa questão dos FODMAPs, né? Dos alimentos com maior teor de FODMAPs para você mapear, para você ver o que é que você é sensível, para você ver se realmente é isso, né? Até para como se fosse uma forma de diagnóstico. E a modulação intestinal seria aí a entrada dos prebióticos, probióticos, né? A suplementação, os manipulados. Mas é uma forma, né, de modulação intestinal, até porque a gente dá uma reprogramada no Ajuda, né? intestino. É. Né? A Eu penso grosso assim modo, também, acho sim. que é uma forma, de alguma forma contribui na modulação intestinal, mas Uhum. não é só isso. É isso que a Sim. gente, né, poderia dizer agora. Não é só isso, Não mas é só isso. com certeza
com certeza deve ajudar. E aí, você falou muito, né, sobre a questão do síndrome do intestino irritável, o que seria a síndrome do intestino irritável, que as É um. pessoas confundem todas essas E doenças. a síndrome do intestino irritável agora é um assunto bem falado, né? Tipo, e assim, você tem que procurar um bom gastro aí para você tratar, porque tá complicado. Essa, essa passada extrema de medicação, né? A alimentação ajuda muito nessa questão. É uma doença do trato digestivo, né? Que provoca bastante dor. E ela tem uma ligação extrema no eixo intestino-cérebro. Então, as emoções, elas implicam diretamente nessa doença, né? Às vezes você não sabe de onde vem e aí, conversando com o médico, é um diagnóstico complicado também, que é um diagnóstico de anamnese clínica, né? Não tem um exame específico, assim, para dizer você tem síndrome do intestino irritável. Você vai ali na conversa, na anamnese e tudo mais, nos sintomas, né? E geralmente, né, um bom gastro, a primeira opção de tratamento vem da alimentação, né? E depois aí o incluso das medicações, né? E o protocolo Low Food Maps tem ajudado bastante nessa questão da síndrome do intestino irritável. Eu tenho muitas portadoras que falam que também sentem esses sintomas de síndrome do intestino irritável. Mas é complicado mesmo. É complicado, é. Enquanto, Até você enquanto dizer, eu tenho síndrome do intestino irritável, é complicado. eu fiz Porque até. pesquisas, né, para fazer posts aqui, né, na Convivendo mesmo, posts aqui para o feed. E quando eu fui pesquisar mais sobre a síndrome do intestino irritável, eu fiquei bem chocada. É bem triste mesmo, teve, porque é uma coisa que você não tem um controle total. Às vezes, assim, você pode estar numa fase tranquila, mas aí tem um estresse e aí acaba É que os sintomas totalmente voltam com tudo. emocional, né? Não é só Exatamente. alimentação, né? Uhum. É complicado É mesmo. uma doença que você procura remissão, porém você vai ter ali para a vida toda, né? Mas um gatilho pode te dar uma dor absurda aí. É bem chatinha. Por isso, tão Enquanto importante cuidar do nosso intestino, né? Em quantos dias eu já obtenho resultado, no caso da dieta, né? Do protocolo FoodMaps, né? Você É, fala. isso. Então, em até 2 semanas você já consegue ver melhoras em alguns pacientes, né? Outros não. Tem gente que se adapta, tem outras pessoas que não se adaptam. É um protocolo que você precisa seguir ali à risca mesmo, principalmente nas primeiras semanas, porque é aí onde você vai ver o que você suporta, o que você não suporta, né? Onde você vai mapear o que você está fazendo. E então, assim, nas primeiras 2 semanas, em algumas pessoas dá para ver um certo resultado positivo, em outras não, né? É bem relativo isso aí. Mas como eu falei, é um protocolo de 4 a 8 semanas. Eu senti com 2 semanas já benefício. Você me falou da Fazendo constipação. certinho, né? Fazendo Fez certinho. certinho mesmo ali em cima. Mas, Não foi fácil. mas Diga-se de fez, né? passagem. Não foi impossível, né? Não, Não. não foi nada impossível, Depois até que eu parei porque de tomar cafeína, qualquer coisa é possível para mim. Depois que eu ela e essa diminuí a cafeína. quantidade de café, depois que eu consegui, eu sou outra pessoa agora, evoluí como pessoa. Vamos lá. A próxima pergunta aqui. Existe alguma contraindicação? Contraindicação não, até porque você vai usar alimentos naturais, né? Você vai usar frutas, vai usar vegetais, os que podem, né? Proteínas. O que você não pode fazer esse protocolo não pode ser feito sem uma instrução de um nutricionista, porque você não pode retirar nenhum grupo de alimento, entendeu? Para você não ter aí uma falta de nutriente, você não ter uma possível fadiga e outros sintominhas que não são interessantes. Né? Você tem que ter um acompanhamento, isso é fato. Como eu falei no começo, isso não é uma dieta da moda, tá? Isso é uma dieta séria e ela é eficaz, porém para as pessoas que realmente precisam.
Tem gente, né, que faz esse protocolo para reprogramar o intestino. Isso existe? Sim, existe. Para receber uma melhor suplementação de vitaminas e minerais, uma melhor absorção de possíveis nutrientes ingeridos, né? Mas é um protocolo complicado de fazer, não é impossível, né? Mas não existe Não, contraindicação, eu, né? Tipo eu assim, digo que não é uma o coisa que pior é se começar. não é uma coisa que se bem feita vai te fazer mal. Agora, se mal feita, sim, vai te fazer mal, sim. Se mal feita, vai te fazer mal. Tá. Entendi. É. Vamos lá. É, e por que ela ajuda a desinflamar o corpo? Porque eu senti isso, sabe, Marcelo? Eu senti essa desinflamação. Porque, querendo ou não, né, nas portadoras esse índice de inflamação é muito alto. Muitas mulheres reclamam de dor, né? Não é só a cólica em si, é o corpo como um todo. E Então, aí, como é que isso faz a no seu caso foi a cólica, né? Essa excessiva formação de gases que você tinha te causava essas dores abdominais. Às vezes você nem sabia se era cólica, se era dor abdominal, né? Então, com a retirada dos FODMAPs, você vai ter, consequentemente, menos fermentação, menor permeabilidade intestinal, né? Você vai lá absorver os nutrientes que você melhor, os que você precisa, né? Então, com isso ajuda na desinflamação, vamos dizer assim, em algumas, no seu caso, como na cólica. Vamos falar dessa forma, né? Entendi. E aí, né, eu acho que tem a ver, né, tem relação a se portadoras de doenças crônicas são beneficiadas pela dieta. Então, você foi totalmente beneficiada, né, pela dieta. É, É porque, é como eu falei, às vezes a gente nem sabe que tem desbiose, né? Então, muitas pessoas são beneficiadas. A gente tem que fazer ali a anamnesezinha, prestar atenção, mas, como eu falei também, não é um protocolo que tenha contraindicação, né? Mas, sim, não. E são eu senti isso beneficiadas. claramente. Eu senti isso claramente em relação à questão das doenças crônicas, porque eu não só tenho endometriose, né? Eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, tenho adenomiose, e todas. É porque, assim, infelizmente, ou felizmente também, eu não posso fazer por muito tempo, porque a sensação que dá é que você precisa fazer ela o tempo todo. Mas eu sei que eu não posso, tá? Eu sei. Mas Uhum. assim, eu até conheço seguidoras que estão fazendo a dieta já tem uns 3 meses. Mulher, eu tô com Nossa. medo. Eu tô com De... medo de voltar a comer as coisas, porque eu fiquei tão Então, bem que é... acabou que ela tá com medo de comer outro tipo de coisas. E eu senti um pouquinho disso, sabe? De medo de voltar a comer as coisas. Então, tem que ter muito cuidado nesse caso, por isso o acompanhamento, né? Porque a gente, nas primeiras 4 semanas, 2 a 4 semanas, a gente tá ali, né, retirando tudo e depois incluindo, para você ver e mapear o que é que realmente, o que é pior para você, né? Mas deixar de comer alguns grupos de alimentos, não. Você também errar é humano. Às vezes, poxa, eu tô a fim de comer um brócolis e aí eu vou comer, sei que vou passar mal, vamos dizer assim, né? Mas você já mapeou que aquilo te fez mal, entendeu? Mas É, você no meu caso foi o feijão. foi difícil, né? É, foi o feijão. Feijão, já sei que eu como de consciente de que vai dar algum revertériozinho depois. Faz o Mas como, remolho né? lá, tenta, né? Apesar de. Teve até uma pergunta no meu Instagram falando do remolho, mas tem gente que não tolera. Eu também não tolero tanto o feijão, o brócolis, mas às vezes eu como. Eu amo brócolis, é muito triste pra mim. Mas um Eu brócolizinho tenho no mais com, churrasco, meu Deus, é o fim pra eu, mim. eu como mais eu tenho mais com couve-flor do que com brócolis, mas couve-flor Se é mata. terrível para mim. É incrível. Então, vamos lá. Tem alguma relação assim que você tenha, no caso, assim, de fácil de prontidão, de alimentos que têm mais FODMAPs, que são mais intoleráveis? Sim, Que geralmente, tem. assim, no consultório você diz.
esse aqui eu tenho certeza que ela vai passar mal. Um exemplo, assim, se voltar a comer. Quais são esses alimentos? Tem os polióis, que são os adoçantes, né? Tem muita gente que vem lá no consultório e fica com medo de comer açúcar. E aí eu vou explicar da questão do xilitol e etc. Né? Tem o brócolis, tem o abacate que tem que ter um cuidadozinho, a maçã, né? Tem vários, Maçã. tem uma lista, é uma lista assim grandinha, sabe? E aí eu passo para o paciente o que ele não pode de jeito nenhum, o que ele pode mais ou menos e o que ele pode de verdade, né? E aí eu vou explicando para ele, ó, isso aqui é que eu chamo de zona amarela, né? Você pode introduzir após a segunda semana, entendeu? Na terceira semana você pode introduzir um pouco e aí você vai vendo como você vai se sentindo. É assim que funciona, de certa forma. Entendi. Mas tem uma lista vasta dos alimentos, né? Que É, vamos disponibilizar aí para algumas pessoas, né? Que vão fazer esse protocolo. aí colocaram aqui, essa dieta a longo prazo, acho que você já respondeu, né? Posso fazer até quanto tempo? Eu acredito que você já tinha Sim. respondido mais pra frente. Como eu Então, falei, é acho de que não. 4 a 8 semanas. Né? E aí não é uma É, dieta de longo prazo, não é uma dieta para vida e não é uma dieta da moda, né? É uma dieta limitada. Tem um tempo ali para você fazer, para você mapear e ponto. É isso. pronto. Vamos ver aqui se as meninas ou alguém tem perguntas para fazer. Foi bem. As perguntas, acho que não ficou faltando nenhuma. Quando ela é indicada. Depois, gente, como esse horário, eu sei que esse horário é um pouco complicado com relação às pessoas conseguirem entrar, né? Porque muita gente está chegando do trabalho, mas foi o único horário que a Marcela tinha disponível, ela é muito ocupada. Aí a gente vai fazer uma outra live na Isso. segunda, né? Na Segunda-feira. segunda-feira. Isso. Falando mais sobre esses alimentos, falando mais sobre o meu desafio, como foi que eu fiz a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, porque foi um desafio de 4 semanas, né? Fazendo esse protocolo. E as perguntas que as pessoas faziam com relação a esses alimentos, né? Quais são os que eu tive mais efeitos, etc. Então, na segunda-feira, né, às 9, né? Ou às 19. 19. Às 19, eu acho que é um horário bom, acho que as pessoas já vão estar mais tranquilas em casa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o desafio, né? E deixa eu ver, eu acho que por enquanto é só isso mesmo, essa parte inicial, né? E aí, deixa eu ver se tem alguém. Eu vou, Marcela, colocar os Pode comentários abrir. aqui, certo? E Ver se assim, alguém. lembrando que esse protocolo é um protocolo, eu falo que é complicado de fazer, mas é facilmente assim aceito pelas pessoas por causa da efetividade, né? E é possível fazer esse protocolo de uma forma prazerosa, né? Porque você vai sentir ali remissão de alguns sintomas, vai sentir menos dores, né? E tem como mudar com a gente tem a lista de alimentos limitada, mas a gente tem como mudar a forma de preparo, né, dos alimentos, com algumas receitas, né, que baixo em FoodMaps a gente tem como incluir também. Então, é facilmente possível de fazer. O negócio é você se dedicar 100%, né? Ouvir ali o profissional que tá te orientando a fazer, né, e dar o seu melhor. Só depende da É, pessoa. falando por mim, né? Como eu já disse, a primeira semana é sempre a pior, né? Eu até fiquei um pouquinho fadigada. Não, não porque eu não comi a quantidade que eu deveria comer, porque isso Eu não acho foi que problema. não era fadiga, na verdade, era a sensação da falta de alguns alimentos mesmo. Eu acho que como café, né? A gente tem vício de café, como você realmente falou. E aí você Foi. sentiu dor de E foi o período que cabeça. eu tirei o café, a cafeína em si, porque eu consumi o descafeinado. Mas mesmo assim tem que Exato. ser pouco, né?
Então, para mim foi o maior desafio e eu até alguns dias forcei a barra para não consumir nem o descafeinado por desafio meu mesmo, certo, gente? Não foi porque Marcela me obrigou. O Eu que álcool quis mesmo. também Não, o álcool não é tem uma dieta no coisa universo que diga pra. difícil. É, tem, né? Mas no protocolo FoodMaps a gente não pode incluir o álcool, né? Então, às vezes tem Não. muita gente Eu digo que assim, só para de portadoras ouvir de. Eu digo assim, para já. portadoras de doenças inflamatórias, não dieta para emagrecer ou para hipertrofia, entendeu? Eu digo mais nesse Aham, sentido. sim, tô entendendo. Por enquanto. Eu já. Eita, Já peraí, deixa eu ver se eu conseguiu? desabro. Eu não sei mexer em quase nada aqui, mas eu estou aprendendo. Tô vendo ali. Agora foi. E eu acredito que eu já tinha feito isso. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, podem fazer. Fiquem à vontade. Ou se todas as perguntas foram respondidas, diz ok. Deixa eu ver aqui, viu, Marcela? É porque eu também tô querendo falar as coisas que eu tenho mais é para falar. Eu queria falar na segunda por questão mesmo de ter relação comigo, né? Com o desafio que eu Uhum. fiz. Ah, sem Essas problemas. perguntas, esse Deixa a live desafio. gravada para o povo ver depois, a galera que não pôde ver, né? E aí dá Não, uma eu vou ajuda. fazer. Geralmente o pessoal pede para eu deixar gravada. A Uhum. última que eu fiz eu não consegui, mas foi por erro meu mesmo. Mas essa não, vou deixar gravadinha. Então, acho que é só isso mesmo, Marcela. Segunda-feira a gente se vê. Ok. Já tenho várias perguntas também para fazer. Tem uma galera que E me aí tem manda no uma. direct, eu acho que são suas seguidoras. É? Tá recebendo aqui embaixo, é. Aqui em cima, na verdade. Pergunta aqui, gente, também. Isso já é. Gente, segunda-feira, não percam, não percam, Não viu? percam, é. Vai ser legal. Obrigada pelo Pronto. convite, né? Obrigada pelo convite.